Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo. Para falar de um episódio marcante da segunda temporada de Deep Space Nine, estão aqui comigo Alexandre Bortolucci. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Morne Castanheira. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui de volta com meus companheiros de jornadas. E Mariana Kira Gamberger. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Embora não seja tão assim um prazer falar sobre episódios ferengues, mas vamos ver o que acontece hoje. Mari, qual que é a bronca? Algum velhinho te deu um colar de látino? Não chegou a isso. Com pelos nas orelhas, muitos pelos nas orelhas. E uma escovinha para pentear os pelinhos que tem a cara igual do cetro do Nagus, né? Vocês perceberam isso, merchandise, né? Merchandise do Nagus. Aquele pentezinho pareceu um pentezinho que minha filha tem para pentear cabelo de boneca. Mas vamos lá. A Mari já falou de episódio ferengue, já demonstrou aí um pouquinho de desgosto com o episódio. Mas eu acho que é um episódio que eu digo que é um episódio de cebola. Ele tem camadas. E eu acho que uma das camadas, eu vou jogar essa bucha já direto pra Mari, vamos direto no âmago da questão. Mari, você acha que é um episódio que fala muito sobre o machismo na sociedade? Com certeza, eu acho que Rules of Acquisition tenta falar um pouco, eu acho que é interessante eles trazerem essa questão da sociedade ferengue, em que as mulheres não têm nenhum direito, só podem ficar dentro de casa, nuas, ou seja, elas só servem aos homens, não podem aprender a ler, não podem fazer negócio, ou seja, não podem fazer nada. It's Curzon who's beating us, not this female. This female happens to be a better player than Curzon ever was. And a prettier one, too. Maybe so, but I still prefer a Ferengi female. One who never wears clothes, never talks back, and never plays Tongo. Is that really how you prefer your women? Naked and submissive? You find such a lifestyle appealing? Don't you wish? I do. E aí é legal que a gente, ou aparentemente é legal, que a gente tenha uma personagem que pela primeira vez, né, aparece na história uma Ferengi mulher, e ela é contra isso, ela quer ser mais, ela sabe que ela tem potencial para ser mais, e ela se veste de homem para poder sair daquele mundinho dela, poder conhecer as coisas e provar que as mulheres Ferengues também podem fazer qualquer coisa que os homens fazem. Que é nobre o episódio tentar fazer isso, mas eu acho que eles escorregam um pouco, porque no fim isso acaba, assim, meio que sendo jogado de lado, quando ela, tudo bem, a gente não espera por quem a gente vai se apaixonar, tal, mas se a intenção do episódio era mostrar essa luta, essa bandeira pelas mulheres ferengues, eu acho que perde-se um pouco a partir do momento que ela joga tudo pro ar, quando ela se apaixona pelo Quark. Mas enfim, eu acho que, como você falou, esse episódio tem diversas coisas para serem discutidas. Ele não é tão bom quanto o Denagos. Eu acho que o Denagos foi mais interessante para apresentar os Ferengues, como a gente conversou, né, no podcast do episódio da primeira temporada. Eu acho que Rules of Acquisition ele fica um pouco abaixo do Denagos, mas tem alguns méritos aí que a gente vai falar com mais detalhes. Eu não estava na gravação do Denagos, então vou discordar
discordar de você, porque um dos motivos de eu não estar na gravação do The Nagus é que eu não suporto reassistir esse episódio. Ele teve média 3, né? Tanto eu, Alexandre, quanto o Castanha demos nota 3. Não pela história do episódio em si. Eu acho que o grande mérito do episódio que a gente falou foi essa questão de os Ferengues, a partir dali, deixaram de ser bidimensionais e começaram a ter uma história mais interessante dentro do universo de Jornada. E o Aira continuou em Deep Space Nine aqui, tentando colocar mais camadas nos Ferengues. Você acabou de fazer eu aumentar minha nota do Rules of Acquisition. Mas vamos lá, eu acho que você tocou um ponto importante no final da sua fala, Mari, que é algo que eu fiquei pensando quando eu assisti o episódio, que é que a gente tinha, eu acho que um personagem que estava sendo muito bem desenvolvido, que era Pel, um personagem complexo, e que depois a coisa ficou um pouco estereotipada por... Ela esquece tudo o que ela sonhava e queria porque se apaixonou pelo Quark. Isso é até falado de uma certa forma no episódio. Castanha, você acha que essa decisão do episódio desmerece a discussão sobre machismo que a gente viu antes? Eu acho que o episódio não sabe muito bem o que ele quer, né? Tem algumas ideias meio over the top, extremamente over the top, para discutir a questão da mulher em um meio capitalista, digamos, hiper necrocapitalista, né? O capitalismo meio degenerado. Tem algumas ideias assim que você pode tentar defender. Aí isso colide com um romance tracker da semana que prejudica muito essas ideias que não são bem desenvolvidas em primeiro lugar. Isso aí torna tudo muito difícil, gente. Eu vi o episódio, eu rolei o olho nos seios da outra, da Pel, eu rolei os olhos nos Dozai, extremamente unidimensional. Eles não conseguiram pensar em um diálogo entre Quark, Pel e os Dozai. Era só, me dá o Tulaberry, quero mais. Não, não quero, não vou dar. E tal, vou embora, tchau, vou atrás. Eu quero o Tulaberry, mas não tem. E tal, eu quero, não quero, eu quero. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que troço foi esse, entendeu? Eu achei muito ruim, eu achei o negócio daquilo, eu achei grotesco, não dá pra... Nossa, eu acho que nunca foi bom, mas envelheceu de um jeito assim, que, cara, não dá, era para ela ter pego o cara pelas orelhas, colocado no xadrez, incidente diplomático que se dane. Meu filho, fica aí no xadrez, fica aí um pouquinho. E o grandão lá, se ficar... Não, bota o grandão junto com ele, entendeu? Vai ficar raspando os pelos lá, entendeu? Cara, não dá. Entendeu? Tipo a coisa, lembra que eu falei, se o Ferengi for modelo de um capitalismo levado às últimas consequências, é passável. Mas, gente, eu não consegui rir direito desse troço. É tão over the top que você quer colocar uma coisa mais sincera, tentar mudar a sociedade, pelo menos um exemplo de alguém tentando mudar aquilo ali, talvez ser uma recorrente que poderia... Acabou caindo na mãe do Quark, né? Desculpa pelos spoilers. Fica muito difícil gostar. Tipo assim, eu pendurei o meu gostar na Dax, entendeu? Então, o pessoal tá vendo nos comentários, talvez tivesse no episódio de virada para Dax. Ou seja, o episódio era sobre isso, e no frigir dos ovos, o melhor que ele tem para oferecer, talvez uma transição para personagem Dax. Ou seja, um negócio meio doido esse episódio, né? Alexandre, e aí? Me salva aí, cara. Não, então, eu sou obrigado a concordar com você, porque realmente esse episódio envelheceu muito mal, né? A gente, enfim, tinha toda uma dinâmica lá nos anos 90, de se contar histórias, e realmente, se a gente for considerar algumas coisas que foram colocadas nesse episódio, a gente pode considerar realmente, como você disse, algumas atrocidades, né? Para começar a falar aqui desse episódio, embora o roteiro do Aira ali tenha tentado arranhar alguns temas importantes, né? Como a Mari já colocou aí, do machismo na sociedade, a gente tem até uma questão aí que a gente pode considerar também de homossexualidade, a aceitação da homossexualidade, né? No século 24, principalmente lá pelos alienígenas Dozai e pela própria Dax, né? Aí a gente não sabe também se é frota estelar de forma geral que é assim, ou enfim, é só uma posição trio, mas tem ali alguns temas que poderiam ser abordados de uma forma interessante. Eu só acho que a execução ficou muito ruim. E o próprio David Livingston, que já era um veterano, né? Era produtor também, enfim, já tinha inclusive dirigido o The Nagus aí, que a Mari citou, já tinha dirigido também The Storyteller e In the Hands of the Prophets. Então ele minimamente sabia o que estava fazendo. Vamos dizer assim que ele teve
o seu dia de Paul Lynch, né? Porque ele mesmo acabou confessando depois que o tom que ele deu ao episódio não foi o mais adequado, né? Para se dizer o mínimo. Que ele tentou puxar muito pro lado da comédia e o tiro saiu pela culatra. E aí, assim, levando em consideração isso, a gente precisa fazer uma análise um pouco em cima da questão, vamos dizer assim, artística do episódio. Porque, assim, vamos lá, né, gente? Ajuda aí, né? Os Dozai como alienígenas, não dá, né? Aquela maquiagem deles ali, enfim, é completamente descabida, na minha humilde opinião, né? E aí, assim, pior do que a maquiagem, eu acho que é o figurino. Porque, assim, o figurino deles, com todo respeito aqui, obviamente, né, com as preferências de cada um, mas, assim, o figurino ridículo, os alienígenas parecem ser adeptos do sadomasoquismo, BDSM, né? Pelo amor de Deus. E tem aquela business party ali, né, aquela festa ali que eles fazem, tipo uma convenção, mas é uma convenção BDSM ali, aquelas roupas ali, o cara fortão, parrudão, falando grosso, enfim. Aí você junta com aquela cena que o Quark e a Pel estão, tipo, num quarto ali nos fundos, pô, sinceramente ali, parece que a gente tá num clube de swing ali, né? Aquela parte ali, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não dá. E se a gente for considerar o figurino, como eu disse, as luvas ali dos Dozai remetem totalmente ao Paul Lynch, aquele fetiche dele absurdo, né? Por luvas, enfim, né? Já embrulhou meu estômago ali o episódio, né? Na verdade. Então, realmente, sem condições. Falando aqui das partes artísticas. Se a gente for levar em consideração o que o Luiz já começou a colocar, se a gente for levar em consideração hoje a participação feminina na sociedade, né, a reconquista ali de alguns direitos na sociedade ocidental e não tanto na sociedade oriental, se a gente for levar em consideração o tratamento que as mulheres têm na sociedade, levando em consideração aí regimes totalitários, enfim, terroristas, né, como o Talibã, que retirou os direitos das mulheres, realmente o episódio envelheceu muito mal. Então a linguagem dele fica ruim, né, para os dias atuais. Então esse não seria um episódio razoável para arrebanhar novos fãs de Deep Space Nine. As novas gerações acho que não absorveriam muito bem esse episódio. E é como o Luiz falou, a gente olhando hoje, mesmo nós, Niners, né, que já assistimos esse episódio lá nos anos 90, a gente revisitando esse episódio fica realmente um gosto muito ruim, né? De que, enfim, algumas oportunidades foram desperdiçadas aqui e que é difícil, né? A história lá da Hilary Bader, ela diz que teria lugar na nova geração, né? O argumento inicial. Talvez, né? Talvez, se a gente for pensar bem, talvez esse episódio tivesse um lugar melhor na série lá do Capitão Picard, né? E não em Deep Space Nine. Eu queria saber quais são as referências do Alexandre sobre BDSM e clube swing. Porque quando eu vejo os Dozai, tem absolutamente nada disso na minha cabeça. Maquiagem ruim? Sim. Figurino ruim? Sim. Mas e o Quark e a Pel no quarto? Clube de Mas não dá a impressão implica em mais pessoas. Que os Dozai são humanos pintados usando uma roupa de ginástica. Não dá a impressão que é isso? É um negócio horroroso, sim, nesse nível. Né? Mas, vamos lá. Por que não uma sociedade em que as pessoas ritualisticamente se tatuam? A gente tem exemplos disso no planeta Terra. Os Maori, por exemplo. Não, então, mas, assim, olhando, como eu disse, artisticamente, não parece uma tatuagem a maquiagem. Parece realmente uma pintura facial. E o próprio Michael Westmore, ele diz, né, que ele se inspirou para fazer a maquiagem em algumas tribos que tem, por exemplo, no Pacífico Sul. Os Maori, da Nova Zelândia. Ele, na verdade, se a gente for levar em consideração, assim, a bibliografia do episódio, né, é isso mesmo. Ele diz que é isso. Ele fala isso, inclusive, acho que é nos extras dos DVDs da segunda temporada de Deep Space Nine. Mas o pior não é isso. O pior é que esse episódio concorreu ao Emmy, né, de melhor maquiagem. Eu não acreditei quando eu estava pesquisando a bibliografia do episódio. Mas de fato, perdeu para um episódio de Babylon 5 lá. Então, assim, tudo bem, o cara se baseou lá numa tribo de Bornéu, o que quer que seja, mas não dá, gente. A maquiagem, honestamente, para mim, é um dos pontos baixos aí dessa segunda temporada aí de Deep Space Nine, quiçá da série como um todo. Muito ruim a caracterização, né? O próprio Castanha já colocou aí. É muito bidimensional, né? A raça é muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Você vê que eles estavam... Acho que não tinha muita ideia, fizeram alguma coisa para preencher a tela e tal. Eles fazem ali, a mulher parece que é a mais forte, ela não fala nada, o homem que tem que falar, mas se a coisa não dá certo, ele fica, tipo, envergonhado
envergonhado, entendeu? Ele quer matar o Quark porque ele tá envergonhando ele na frente da mulher. Sei lá, quiseram tentar fazer alguma coisa, mas uma coisa tão superficial que acaba ficando esquisito, né? O caçador alienígena tava querendo caçar o O caçador Quark, alienígena né? é ótimo. O caçador de recompensa alienígena tava querendo caçar o Quark, ele, sei lá qual era a parada dele, crossover. Foi complicado. E, complementando o que eu estava falando, acho que é importante a gente falar aqui que em televisão, particularmente na televisão dos anos 90, que é o que a gente está analisando aqui, o diretor não apitava absolutamente nada em figurino, maquiagem, set. Isso é coisa dos produtores. A gente pode falar um pouco sobre iluminação, sobre enquadramentos, posicionamento de câmeras, sobre edição, mas figurino, design de set, design de naves, nada disso passa pelo diretor do episódio. Isso tudo já está definido antes do diretor chegar no episódio. Mas eu acho que nesse daqui parece que o David Livingston falou que ele que optou pela maquiagem e tal, dos Dozi e tal, que nem era pra ser assim. O Fernando, de forma geral, nas séries, né, dos anos 80 e 90, de fato, é o que a gente chama de, que o Cassanha até bem colocou, né, que era o diretor de porta. Mas o caso do David Livingston é um pouco diferente, que ele já é veterano. Então, provavelmente ele poderia até finalizar um episódio, talvez até sem o Aira dar uma olhada, entendeu? Eu não sei exatamente, aí teria que perguntar pra ele. É que ele, como sendo um produtor veterano da série, é diferente de chamar um cara que não é contratador da série, eu concordo plenamente. Vai fazer uma versão, vai dar pro supervisor ou para um executivo, terminar de montar a versão final do episódio. Mas como ele já é, ali ele já é produtor, já é produtor supervisor, então ele poderia até finalizar o episódio inteiro. No caso específico dele, né? Eu tô falando do David Livingston. Mesmo sendo o David Livingston, se é supervisor, o cara pode finalizar tranquilamente. Não pode. Claro que pode. É para isso que serve o showrunner, o produtor executivo criativo da série. Ele supervisiona todas as etapas, inclusive o produto final. Não, supervisiona, mas ele pode delegar, falou, finaliza isso aí. Dependendo da senioridade do cara, ele pode finalizar o episódio sim. Teria que perguntar pro cara. Não, com certeza. Desconheço um caso disso na história de Hollywood. Não, cara, tem um episódio de Homicide do Subway, tem um documentário sobre isso, mostra claramente, um cara supervisou, o cara finalizou o episódio. Não foi o showrunner que finalizou. Tem um exemplo claro, é um vídeo da PBS. Então, olha só, não tô nem falando que foi o que ocorreu aqui. Eu tô falando que o caso do David Livingston não é um caso de um diretor, tipo, o Jonathan Frakes vai dirigir DS9. É outra coisa. Vamos dizer assim, que ele não supor que nem tenha finalizado o episódio, mas ele tem um certo controle que outros diretores não têm. Ele pode ter dado uns pitacos não típicos de um diretor convidado. Isso que eu tô querendo colocar. Não, aí sim, dar pitacos. Porque a Mariana falou que ele tá falando da maquiagem. Se ele tá falando da maquiagem, não é o diretor típico. Isso que eu tô querendo dizer. Dar pitacos, sim. O David Livingston ter falado, quando tava pelo status dele, de produtor associado com o produtor, o que quer que seja, ele estar na reunião que tava decidindo o visual e ele ter falado, eu também gosto desse aqui, beleza. Por ser produtor, ele já tava nessa reunião, entendeu? Isso que eu tô querendo colocar. Mas a palavra final é do Aira. Na verdade, nesse momento da série, a palavra final é do Michael Piller. Em princípio, sim. Até alguém chegar e falar que não, em princípio, sim. Aqui, ó, no Companion, ele fala assim, ó, o Livingston fala que ele também foi um dos que decidiu por colocar uma maquiagem vermelha, bem forte. Isso. Porque a comédia atrapalhou, né? Porque ele falava assim, que ele percebeu que os dois eram meio bobinhos, assim, e ele acabou dirigindo eles dessa forma. E que aí ele se arrepende de ter feito isso, tal. Mas note, um dos que, não que ele tomou a decisão. Sim, mas ele estava envolvido, né? Ele faz a meia-culpa dele aqui. Então, só para contextualizar aqui, de fato, o Fernando tem razão. De forma geral, a televisão dos anos 80 e 90, o diretor, ele tinha, de fato, uma autonomia limitada. Existia, assim, vamos dizer assim, uma supervisão do produtor executivo, do showrunner, o que quer que seja. Especificamente, nas produções da Paramount, principalmente Jornada nas Estrelas, o negócio corria um pouco mais frouxo. Por quê? O cronograma deles era um pouco mais apertado, eles tinham uma quantidade de episódios por temporada
temporada, na média, acima dos demais shows, e por uma questão também de logística, a gente está falando de uma série de ficção científica, onde tinha outros pormenores envolvidos. Então, os figurinos eram mais complexos, os cenários eram mais complexos, gastava-se mais dinheiro, então o produtor executivo ele tinha um pouco mais de funções. Então, no final das contas, o diretor ele tinha mais funções, né? Ele acabava tendo um pouco mais de autonomia. Se a gente for levar em consideração o que aconteceu na primeira temporada de Deep Space Nine, que a gente viu algumas atrocidades lá, enfim, né, na direção, dá para perceber que sim, o diretor tinha um pouco mais de autonomia. O próprio Paul Lynch tomou algumas decisões artísticas, criativas em alguns episódios. E passou pelo crivo do Ira, passou pelo crivo do Michael Piller, passou pelo crivo do Rick Berman. Se a gente for levar em consideração lá que ele deixou um coordenador de dublês dirigir a primeira unidade de um episódio, não é difícil imaginar que nesse episódio aqui, o David Livingston, que já tinha o status de produtor, ele sim deve ter tido autonomia para fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que ser. E como ele já gozava de uma certa, vamos dizer assim, confiança no set, o negócio foi desse jeito aí. Eu li também no Companion ele dizendo isso. Ele assumiu, ele falou, olha, realmente não foi exatamente aquilo que eu poderia ter feito de melhor. Ele sim, de fato, insistiu na maquiagem, a maquiagem ficar mais forte do que tinha sido idealizada inicialmente. O próprio figurino, eu estava lendo uma passagem aqui que os Dozai não iam usar aqueles capuzes, mas foi uma decisão dele também de colocar o capuz. Então, assim, o David Livingston sim teve decisões criativas que impactaram muito a qualidade desse episódio. E o próprio tom do episódio, né? Como eu sempre digo, o diretor ele tem que olhar o script e falar assim, cara, isso aqui não pode ir pra tela não. Tá muito ruim isso aqui, a gente precisa rever isso aqui. Mas como, né, obviamente tem a justificativa de que os prazos eram muito exíguos, né? Eram 10 dias no máximo de produção de um episódio lá. Então, assim, dá pra entender. Agora, que esse episódio, de fato, teve muitos problemas. O David Livingston foi um dos responsáveis por isso, e ele confessou isso. E de fato, esse episódio foi um filler, não dá pra negar, né? Esse episódio, pra mim, foi um filler. Nada mais do que isso. Acho que ele não teve a pretensão de ser nada melhor do que isso. Talvez com exceção de um nome. Mas eu ia falar se você pensar nesses termos de filler, talvez com uma pequena exceção, talvez. É uma continuação do Nagus, mas é tão fraquinha que é até difícil. Primeira menção do domínio. Mas aí que tá, né? O que eles tinham ali eles tinham um nome, né? Você não vê no episódio nada além do nome. Nem pra criar um mistériozinho, uma fagulhinha, eles só tinham basicamente o nome ali. E a raça Karema aparece de novo, né? Eventualmente aparece, né? Aparece em The Search, né, no começo da terceira temporada. Mas eu não entendi. Se você puder elaborar um pouco mais aí o seu comentário sobre por que esse episódio não seria totalmente um filler. Qual seria o diferencial para ele não ser um filler? Não sei, acho que é muito pouquinho, Alexandre. Eu acho que eles queriam introduzir alguma coisa do domínio, mas eles não tinham muito o que fazer. Foi basicamente o nome e os caras apareceram eventualmente, foram aproveitados de alguma forma. É a única coisa. O resto realmente é difícil defender, pensar em termos assim de grande construção de um mundo, de arco. Você pode chamar de filler, eu acho. Está autorizado. Você estava falando dos Karema aí, da primeira menção do Dominion. Sim. A gente também teve a primeira aparição do jogo Tongo em tela, né? Sendo jogado, de fato. Né? Alguém entendeu o jogo? Como é que é o jogo? Vocês entenderam? Então, na verdade, acho que ele não foi pensado para ser entendido não, viu, Castanha? Então tá bom. Mas a nossa especialista em jogos de tabuleiro aqui no podcast é a Mari. A Mari pode dar mais insights. O que você achou, Maria? Ele me pareceu melhor do que o jogo de Move Along Home. Nossa senhora, é um consolo, foi um consolo. Sei lá, é tipo um pôquer ali, né, que tem que formar as cartas, sei lá, né, porque ele vai comprando uma carta da mesa e vai juntando na carta que tem na mão e deve ter que fazer devem ter sequências, devem ter combinações de cartas, né. Parece que tem uma espécie de bolo no meio do tabuleiro, né, aquelas barrinhas, eles tem as cartas, tem os dados... a aposta, né? No meio ali são as apostas. É o bolo de apostas. Né? Aí vira o negócio e você pega uma carta de onde parou em você e aí você faz uma combinação lá. Aí chega uma hora, não sei com quantas rodadas, o que é, alguém ali tem que chamar, o que vai fazer. No caso ali a gente viu a Dax confrontando e aí todo mundo que estava na rodada e olhou as cartas dela viu que ela tinha um jogo melhor e perderam todos. Um pôquer um pouco generalizado, talvez. É. Tá. Eu achei meio zoneado, né?
sei se tem regra esse troço, não. Nunca pesquisei se existe o tongo mesmo, se fizeram as regras direitinho, não sei. Algo que a gente só insinuou e não falou ainda é a questão do desenvolvimento da Dax nesse episódio. A gente tem uma mudança no personagem. Começa a aparecer a Dax, que vai ser a Dax do restante da série. O que você achou dessa modificação, vamos dizer assim, da personalidade da Dax, Mari? Eu gostei, eu acho que deixou a personagem mais leve. Eu acho que a Terry Farrell me parece mais à vontade fazendo essa Dax. Acho que aquela Dax estoica, com a mão pra trás e não sei o quê, ficava uma coisa meio forçada. Queriam fazer ela meio parecer vulcana, todo o peso do fato dela ter lá não sei quantas vidas, sei lá, 300, 400 anos nas costas e tal. Mas eu acho que foi interessante, porque apesar dela ter isso daí, ela ainda, já dizia, é uma jovem de 20 e poucos anos, entendeu? Então imagina um jovem, de repente, ganhar todo o conhecimento de 400 anos, o que ela pode usar isso em favor dela. Então eu acho que ficou mais interessante para a personagem, e aí tem todo depois o envolvimento dela com os Klingons, que também fazem o personagem crescer. Então eu achei legal, e é legal ela conversando com a Kira, né? A Kira também é um pouco assim, é muito séria, né? Tudo, e ela continua séria nesse sentido, e ela não consegue compreender a Dax, como é que a Dax gosta de conversar com os Ferengues. Did Zek really think this was going to get him anywhere? Probably not, but it doesn't stop a Ferengi from trying. You sound like you admire them for it. I suppose, in a way, I do. I don't understand your attitude about the Ferengi. That's because you don't socialize with them the way I do. Looking back over 7 lifetimes, I can't think of a single race I've enjoyed more. Did anyone ever tell you you have very strange taste? I admit they place too much emphasis on profit, and their behavior towards women is somewhat primitive. They're greedy, misogynistic, untrustworthy little trolls, and I wouldn't turn my back on one of them for a second. Neither would I. But once you accept that, you'll find they can be a lot of fun. Mas isso é legal, porque a Kira vai aprendendo com ela também algumas coisas, essa leveza que a Dax passa a mostrar, né, a partir desse episódio. Eu acho que realmente aí a gente começou a ter a personagem da Dax. Eu estava comentando antes que a Dax da primeira temporada não faria o que ela faz na 5ª temporada com um certo Klingon, sem dar muito spoiler aqui. E essa Dax que a gente começa a ver nesse episódio é alguém que a gente começa a perceber que sim, faria isso. Mas voltando um tequinho só com relação ao jogo de tongo, deixa eu perguntar, quem sabe aí as regras do Double? É outro também que é tipo roleta, né? Você faz aposta em algum número lá e rodou, girou, se cair naquilo lá, você ganha. Pelo menos é o que parece ali. Mas também não tem regra nenhuma, né? Porque não tem função narrativa. A regra do jogo não tem função nenhuma para narrativa de nenhum dos episódios. Sim. Por isso que esse daí não é um problema. Diferente de Move Along Home, que de repente eles põem o jogo lá que tinha uma função narrativa e o negócio não tem pé nem cabeça. Né? Move Along Home é o marco mesmo. Não tem jeito, é um atrator, né? Não tem jeito. Impossível esquecer. Mas voltando só um pouquinho, deixa eu colocar a discussão agora da seguinte forma. Vamos voltar 28 anos no tempo. A gente tem que pensar como a televisão era feita em 93, na verdade, quase 29 anos atrás, porque esse episódio ainda é de 93, né, da 2ª temporada. Quando a gente não tem serialização em séries e a gente tem um Mega Blaster plano do Ira Behr junto com o Peter Alan Fields, são 4. Robert Hewitt Wolf. Esqueci o nome do quarto agora. De introduzir o grande vilão da série, que seria um tal de Dominion. Posteriormente, na série, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que são eles. E o que a gente tem nesse episódio é só quase que um name drop, né? Como o Castanha falou. If you really want 100,000 vats of Tulaberry wine, I can put you in touch with the right people. For a price, of course. Of course. I always said you were my favorite Dozai. Now, who do we have to see? The Karama. Who's the Karama? An important power in the Dominion. The Dominion? What's that?
Let's just say, if you want to do business in the Gamma Quadrant, you have to do business with the Dominion. Mas pensando na forma como a televisão era feita, você falar para os Ferengues ali, para o Quark, se você quer fazer negócios no quadrante Gama, você tem que falar com o Dominion. Já não é uma sementinha de que o quadrante Gama não é tão simples quanto a gente pensava, Lê? Com certeza. E, assim, foi o início, obviamente, do grande arco, né? Que foi criado aí até a 7ª temporada. E o Aira, ele comenta sobre isso, né? Ele fala, olha, a gente precisa começar a explorar um pouco mais a fenda espacial, o quadrante Gama. Afinal de contas, a gente já teve aí na nova geração, anteriormente, na própria série clássica, a questão conceitual, a história da semana, enfim, o alienígena da semana, né? A gente precisa agora explorar outras coisas nessa série. E aí, como você bem colocou, foi criado, né? Foi escolhido ali a criação de uma raça antagonista, vamos dizer assim. E eu acho assim... eu não diria uma raça, eu diria um antagonista, né? Porque depois a gente vai descobrir que não é só uma raça. É porque, inicialmente, eles não sabiam exatamente conceitualmente como seria, né? Depois, obviamente, que isso foi se desenvolvendo e tal. Mas, ok, eu concordo com você. De fato, a gente pensando aqui em retrospectiva, foi importante, foi um marco importante. Você mesmo colocou, a gente não tinha na televisão, principalmente em ficção científica, uma serialização, né? Esse conceito parecia ser muito, vamos dizer assim, difícil de se aplicar, principalmente em ficção científica. Obviamente, a gente já tinha começando a ter ali alguma coisa, o Cassiano pode falar com mais propriedade das séries policiais que tinham ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu acho que foi um grande marco para a gente começar aqui uma história diferente em Jornada, tanto que esse debate permanece até hoje, né? Se é interessante ou não a gente ter serialização, enfim, as novas séries de Jornada aí tem essa discussão, né? Os fãs até hoje, alguns gostam de serialização, outros nem tanto, preferem ainda a questão mais episódica. Então, a gente olhando em retrospectiva, foi um grande passo. E não foi um passo simples, porque olhando como o mercado funcionava na época, a questão de syndication, que as afiliadas compravam os episódios para poder exibir, muitas vezes fora de ordem, era uma conta difícil de fechar, né? Uma equação complicada. Então, já se começar a pensar numa serialização, quebrando aí um paradigma na televisão, foi um passo importante. E isso, sem um mínimo de planejamento e realmente um objetivo, né, determinado onde se queria chegar, realmente não seria possível, não seria execuível. Claro que tiveram problemas no caminho, mas acho que esse primeiro passo foi dado realmente de forma acertada nesse episódio. Obviamente que iam passando, só uma citação, mas aqui a gente já consegue ver que as coisas em Deep Space Nine sempre foram pensadas, planejadas previamente. E é legal que o Aira fala que ele fez de propósito, né? Ele mascarou uma baita de uma informação importante num episódio que não era, do tipo, para ninguém achar que era algo importante, e aí lá na frente, a hora que o negócio surgiu mesmo, falar, nossa, era isso. E o negócio lá de ser uma raça, várias raças, o próprio Quark dá uma ideia, porque ele pergunta assim, né, quando ele tá conversando com a Pel, quando eles estão voltando do planeta dos Dozai, eles falam, quem que será esse domínio aí? Será que é um consórcio? Eles achavam que era algum grupo, assim, de comércio, alguma coisa assim, que a gente pode transformar isso em que não é apenas uma raça, mas é um conjunto de pessoas diferentes. Então, quer dizer, é meio assim, jogado ali, mas que tem uma certa dicasinha que ninguém percebe no primeiro momento. Não, é interessante ser um episódio pequeno, um episódio Ferengue, ter essa informação ali. Isso eu achei uma coisa legal. Dá a impressão que eles meio que colocam algo análogo à Aliança Ferengue, só com várias raças, talvez. Dá para depreender. Mas, não sei, teria que entrevistar o Arabelle e perguntar na lata especificamente isso. Não sei se tem alguma entrevista que ele diz especificamente, mas dá a impressão que na época desse episódio ainda não estava muito certo. Aquela coisa, eu vou dizer assim, não foi dado nenhum mau passo, porque nada que foi dito nesse contradiz o que veio depois. Isso é bom. Mas a impressão que dá é que eles não tinham também muito material nesse momento para jogar mais um mistériozinho. Então, será que foi intencional? Já tinha mais alguma coisa? Não sei, teria que perguntar na lata isso.
Pergunta específica mesmo. Se a gente considerar o que o Ira fala no What We Left Behind, já havia alguma coisa a mais, porque ele fala que o planejamento de, ok, qual vai ser o grande inimigo, passou por não ser um inimigo, mas ser uma sociedade que tinha um determinado número de integrantes. Então, isso levando em conta o que o Ira fala no What We Left Behind 25 anos depois. Então, o que é fato e o que é memória fica difícil da gente separar. Mas, Castanha, fala. Babylon 5 depois foi uma série mais serializada ainda do que Deep Space Nine. E eu falo depois por quê? Porque a gente só foi ter realmente a primeira temporada de Babylon 5 em 94. Eu tô enganado, Castanha? Não, teve o piloto foi um pouquinho depois do de DS9, e a primeira temporada foi só no ano seguinte. Ou seja, quando a gente estava fazendo isso, a gente não tinha nenhuma série de ficção científica concorrente fazendo a mesma coisa, talvez de uma forma um pouco melhor, porque Babylon 5 é um caso à parte, é o J. Michael Straczynski escrevendo 99% dos roteiros, manter uma serialização era um pouco mais fácil do que você alterar a estrutura de como as séries de jornada eram feitas naquele momento. Deep Space Nine, comparando com Babylon 5, é menos serializada e é uma série maior. Tem mais gordura para queimar. Sim. Babylon 5 é uma série mais serializada, mas Babylon 5 tem. Isso é uma série menor e ser mais serializada para o tempo é uma vantagem, de certa maneira. Mas o pessoal, os financiadores estavam a bordo, tipo, gente, é isso aí mesmo, o pessoal topou e ela foi feita basicamente o que foi planejado. Mesmo se você pegar episódios da primeira temporada que tem elementos que você, no primeiro momento, você fala, principalmente se você não conhecia a série. Se você pegou a primeira temporada, na época, você viu a primeira temporada, alguns episódios você começa a pensar, esse aí foi um standalone. Mas você vê que alguns episódios não são bem standalone. São, até de certa maneira, você pode apreciar como standalone, mas tem material que vai ser usado depois. Vai ser reaproveitado. No mesmo sentido que, por exemplo, o Nagus foi aproveitado aqui, né? Lá foi prometido que ia ter que eles iam tentar fazer o comércio no quadrante gama, e aqui teve algum payoff. Foi meio ruim o payoff, mas não pode dizer, pelo menos teve uma continuidade do The Nagus. Tem isso, e Jornada teve que brigar, né? A produção de Jornada teve que brigar, né? Que era, o pessoal da Paramount queria que a coisa pudesse ser vista em qualquer ordem realmente. Ou seja, o pessoal dos financiadores não queriam aquilo. Então o que teve de serialização de Deep Space Nine foi muito brigado. E eventualmente o Rick Berman acabou convencendo a Enterprise, pôde fazer até algo mais serializado, sem se preocupar tanto, talvez no apagar das luzes, talvez o pessoal do financeiro já meio que entregou para Deus, tivesse entregue para Deus já, não sei. Mas talvez naquela época, na esteira da nova geração, o financeiro não queria aquilo, não queria mesmo. Então foi meio que, né, interessante. A gente vai ver como a série vai caminhar, a gente vai começar a ver como é que eles começaram a fazer uma serialização. Tem 3 estilos, talvez, que a gente vai ver ao longo da série, que são interessantes para a época e funcionaram para série. É complicado, assim. Se de ser serializado, falando de Babylon 5 de novo, o que é particular de Babylon 5 é que a série inteira é uma história só. À medida que as séries foram evoluindo, principalmente as séries da HBO, a unidade de narrativa acabou sendo a temporada e uma liga para colar essas temporadas, como se fosse tombo de uma coleção grande de história. Uma cola para grudar aquilo. Não tanto a série inteira ser uma história contínua. Isso começou a ser quebrado por temporada e isso influencia até hoje. A gente fala termos como vilão da temporada, arco da temporada. Isso tudo nasceu ali, ou se percebeu que poderia ser feito de maneira reprodutível na revolução das séries da HBO, na virada de 90 para 2000, entendeu? Mas Babylon 5 tem essa coisa, é como se fosse um romance na TV. Isso é uma coisa única. Inclusive, isso não foi reproduzido, não tentaram reproduzir, porque se mostrou que não é o melhor formato. Então você pode até pensar, o cara fez uma coisa muito difícil, na maior parte do tempo fez muito bem. Sim, é uma série muito específica nesse sentido. Tipo assim, X-Files tinha arco, o arco era basicamente
aparecia na época que tem aquela checagem mais forte de audiência que chamavam de sweeps. Novembro, começo da temporada, novembro, fevereiro e final. Aí tinha os duplos e tal, aí você tinha aquele arco dos alienígenas e tal. No meio do tempo era alienígena da semana. Deep Space Nine, em momentos, também se pareceu com isso. Mas Babylon 5 foi um animal diferente. Mari, alguma coisa que eu não falei, que ninguém falou, que você queira dar o seu pitaco? Nossa, um monte. Fala aí que eu tenho coisa também. Primeiro, só comentar o que o Castanha estava falando, desse negócio da serialização de Deep, do quanto eles tiveram que brigar para conseguir fazer isso. A gente sempre... Agora vou chutar isso daí, não sei se realmente isso influenciou ou não, mas assim, a gente sempre reclamou que Deep Space Nine nunca brilhou sozinha na TV. Ou ela estava junto ao mesmo tempo com a Nova Geração ou com Voyager. Mas talvez o fato dela estar com Voyager pode ser que tenha ajudado, porque daí Voyager tinha essa coisa muito episódica, aí acho que meio que agradou os financiadores, falou, não, a gente tem essa daqui que a gente consegue vender para syndication, que pode passar a ordem que for que não tem problema, aí vamos deixar esses caras chatos aqui que estão enchendo o saco, que querem ficar fazendo historinha atrás de historinha e tal, e não sei o quê, e talvez aí por conta disso, talvez eles tenham conseguido um pouco mais essa liberdade do que na realidade podia se esperar que eles teriam. Então acho que foi assim, é um mérito do Aira e dos produtores que conseguiram contornar isso daí, talvez tenham sido ajudados por estarem junto com Voyager, não sei, tô chutando, pode ser que seja isso, pode ser que não seja mesmo, talvez eles venceram os caras no cansaço só. Mas assim, esse episódio tem esse mérito do Dominion, que eu achei fantástico o Aira jogar a informação assim, meio escondida, assim, sutilmente, acho que tem todo o esforço do Aira para crescer com a raça dos Ferengi. Então a gente vê mais pra frente que tem um baita de um payoff, essa história que começa agora, que a gente vê que as mulheres têm zero chance, mas a gente vê um exemplo de uma mulher que acha que não pode ser assim, que ela vai brigar por isso, e a gente vai ver ao longo dos episódios que isso vai começar a mudar na sociedade Ferengi, e eu acho que é legal eles terem desenvolvido isso, embora nem sempre os episódios Ferengi sejam vitoriosos. Assim, no geral, assim, tem algumas coisas boas que a gente pode tirar deles, mas tem alguns, assim, que são bem catástrofe. E aí, nisso, eu acho que tem uma coisa interessante do Quark. Assim, a gente vê que ele não tem escrúpulos, que ele é ganancioso, ele tenta ser tudo isso como um Ferengi a gente já discutiu até o quanto, às vezes, é forçado isso daí, o quanto as coisas o Quark fez e não teve consequência nenhuma pra ele. Mas, por outro lado, a gente vê aqui que ele é um Ferengi meio que diferente, porque a gente vê que às vezes ele tem uma certa consciência. Então, achei interessante essa jogadinha que colocaram de que ele foi defender a Pel na frente do Zack, mesmo sabendo que ele ia se ferrar com relação a isso, tal. Ele não queria que o Ron contasse nada. Eu acho que não era só porque ele sabia que ia se dar ruim pra ele, mas porque de alguma forma ele tinha algum sentimento ali por ela, tal. E o que é interessante que, assim, interessante. Era uma coisa que poderia ser interessante, mas eu acho que é uma coisa que o episódio não soube trabalhar, da mesma forma que não soube trabalhar com a questão das mulheres ao fazer a Pel se apaixonar pelo Quark, foi que o Quark começa a sentir alguma atração ali pelo Pel antes de saber que ela é mulher. Então isso também foi interessante, mas que foi muito pouco trabalhado, infelizmente. Foi uma coisa meio en passant ali, a Dax comenta, tal, gozado que ela mais se surpreende pelo fato da Pel ser mulher do que um possível atração entre ela e o Quark. Ela ainda não sabe que o Pel é mulher, eles estão conversando, ela age normal ali, do tipo, pô, legal, você se sente atraído pelo Quark e tal. Pra aquilo é uma coisa normal, ela conversa de boa, mas ela se surpreende pelo fato dela ser mulher, entendeu? Quark really likes you. He talks about you all the time. You know, he once convinced me to go up to a holosuite with him. Turns out he recreated the bedroom I slept in as a child. He overheard me describing it to Kira. Of course, most of the details were wrong, but it was a very sweet gesture. Up until he tried to kiss me. That sounds like Quark. I don't care what anybody says. I love him. So do I. You really do, don't you? What? Love Quark. Don't bother trying to deny it. I've seen the way you look at him. Keep your voice down. Does he know? He doesn't even know I'm a female. You're a woman? Please lower your voice.
mas foram coisas que foram en passant e que acabam não sendo muito bem desenvolvidas, e aí é uma judiação, porque daí eles jogam algo que podia ser interessante e acaba se perdendo. Uma outra coisa, para não me estender muito, aí depois no final eu falo mais uma para fechar, é que o Ron ainda continua muito diferente do Ron que a gente conhece, porque mais pra frente, ele é um cara muito mais aberto, ele é avesso às coisas dos Ferengues, ele tem relacionamento com não Ferengue, ele resolve ir trabalhar com a Federação e tudo mais. E aqui nesse, ele ainda tá lutando, assim, eu não lembro em que momento que vira a chavinha e o Ron começa a parecer mais com o Ron que a gente conhece. Mas nesse aqui, ele acha que mulher tem que mesmo ficar em casa e nua, ele acha um absurdo o negócio da Pel ser mulher, faz mó escândalo, diz que vai contar pro Zack, embora o Quark não queira que ele conte. Então, o Ron ainda acho que eles estavam acertando o personagem, né? Continuando um pouco dessa referência aí sobre a normalidade e aceitação, né, de relações homossexuais, homoafetivas, aí, como a Mari colocou, é interessante porque, como ela bem falou, né, a Dax achou mais estranho a Pel ser uma fêmea, uma mulher, né, do que necessariamente ela estar interessada como, né, personagem masculino pelo Quark. Ela ficou mais chocada com a revelação de que ela era fêmea, a Pel. E tem também a cena lá no quartinho do fundo, onde aquela Dozai, a Zairi, flagra a Pel e o Quark meio que embolados ali na cama. E ela não faz menção de ter visto nenhum absurdo, né? Nada demais. Ela só se ressente de ter meio que interrompido ali, né? O momento dos dois ali. Então, eu acho que nesse aspecto realmente foi desperdiçado. A Tyra sempre quis tocar nesses temas um pouco mais espinhosos em Deep Space Nine. O próprio Rick Berman, ele era constantemente criticado, né? E cobrado por roteiristas, produtores e atores para deixar esse tema, né? Que esse tema fosse abordado de forma mais aberta, com maior relevância. Inclusive, teve-se, né, conversas com o Gene Roddenberry, né, antes dele falecer, de tentar ser alguma coisa, né? Na época era tentar colocar, sei lá, um casal homossexual ao fundo, dois homens andando de mão dada, alguma coisa desse tipo. Eles acabaram não chegando numa conclusão. É importante a gente frisar que nós estamos falando dos anos 90. Roteiro do David Gerrold, que nunca foi filmado. Depois a Star Trek Continuous filmou o roteiro dele, falava sobre isso. Tinha um pouco a ver com AIDS e tal. Não sei. Não. Não era? Não é isso? Não era, o foco não era a relação homoafetiva, o foco era a questão da AIDS. Era, né? E independente se o Continuous filmou ou não, ele transformou num livro que eu li, que é o Blood on Fire, que é da série do Star Wolf dele. E a conotação é essa, de preconceito por você possuir uma doença que pode ou não passar para outra pessoa. Mas o foco não era a relação homoafetiva. Continuando a falar sobre essa questão homoafetiva em Jornada, eu acho que uma primeira tentativa ali, meio mascarada ali, foi na 5ª temporada da Nova Geração, naquele episódio The Outcast, né? O Riker se apaixona por um ser lá de uma raça andrógena, mas ali foi muito en passant, porque o ser da raça andrógena tinha um viés de querer ser feminina e tal, entendeu? Era um negócio meio muito... Era uma atriz com viés feminino. Né? Então já sai suavizado, né? Isso, ficou muito suavizado. E no final das contas, a gente só conseguiu ver realmente assim, né? Alguma coisa de fato, relação homoafetiva de fato lá na 4ª temporada, né? Em Rejoined, né? Com a Dax lá, mas enfim, também de alguma forma foi meio alegórico e tratado, na verdade, o tema do episódio como tabu de relacionamento entre os trios, né? Então o trio lá não podia ter relação com o antigo trio de outras vidas, então foi mais um pano de fundo. Mas foi uma abordagem que foi feita, e na época, quando o Iron de fato assumiu a série, ele assumiu como o showrunner da série, aí ele falou, bom, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito aqui agora. Então a gente teve aí, né, eles deram uma arranhada, uma beliscada no tema aqui, eu acho que foi uma oportunidade perdida. Falando um pouco aqui sobre o elenco convidado, eu queria focar no Brian Thompson, que fez o papel lá do Inglatu lá, que é o alienígena Dozai, com a maquiagem vermelha no rosto, o fortão lá. Ele era um ator relativamente conhecido, né, de filmes de ação e de séries dos Ale, anos 90. Fala um Dozai que não é fortão com maquiagem vermelha no rosto.
Mas teve alguns com a maquiagem um pouco mais neutra. Se a gente parar para dar uma olhadinha no detalhe, tem uma mulher que está conversando com ele na cena em que o Quark joga o barril de bebida naquele chafariz, assim, que ela não tá com o rosto totalmente vermelho. Mas é um bom ponto que você colocou, é um bom ponto. Mas o Brian Thompson, ele atuava muito como vilão. E ele trabalhou em alguns filmes bem conhecidos, como Exterminador do Futuro. Inclusive, a primeira vítima do Exterminador, né, do Arnold Schwarzenegger, é ele, né? O Exterminador chega pedindo a roupa. Né? Eu quero a roupa aí e tal, me dá a roupa. Ele é o primeiro a morrer ali. Ele trabalhou também em Stallone Cobra, Missão Alien. E ele fez um filme chamado Comando Ryan, que o ouvinte aqui que alugava fitas VHS no começo dos anos 90, com certeza deve ter visto a capa dessa fita lá para alugar, né? Não necessariamente pegou para alugar, porque o filme foi horroroso. Eu assisti esse filme, horroroso. Tinha ainda o Oliver Reed no elenco, o George Kennedy, bons atores aí conhecidos, mas o filme é horroroso. Mas o Brian Thompson ele já tinha trabalhado, né, em Jornada, no 8º episódio ali da 2ª temporada, Uma Questão de Honra. Ele fez o papel de um Klingon chamado Clegg, né? O interessante desse episódio da Nova Geração é que ele fez audição pro papel, foi selecionado, mas depois não chamaram ele, né? E aí ele entrou em contato com a produção e falou, pô, por que eu não fui chamado, né, já que eu fui escolhido? Falou, olha, o negócio é o seguinte, o seu figurino não vai caber, porque o figurino que a gente ia te dar é reutilizado do Jornada nas Estrelas 3, o filme, A Procura de Spock, que foi utilizado pelo Christopher Lloyd, que era bem mais magro do que ele. Ele falou, não tem problema, se o problema é esse, eu me comprometo aí a ajustar o figurino. Então ele entrou em Jornada porque ele se prontificou a ajustar o figurino que ele ia usar, entendeu? Então, interessante, né, como que as coisas eram feitas ali no final dos anos 80. Depois ele voltou a trabalhar em Deep Space Nine, né, ele veio a trabalhar num episódio que ele era o Jan Hadar, no 22º episódio da 4ª temporada, né, To The Death, que é um excelente episódio. Ele também trabalhou como figurante no Generations, né, que ele era um cara que estava lá na ponte da nave Klingon. E também ele veio a trabalhar também como o Valdor, que era um romulano em Enterprise, né, na verdade que era almirante Valdor, uma coisa assim. Então ele é um cara que teve, depois dessas participações aí, principalmente desse episódio, teve aí uma certa vida útil em Jornada. Interessante. E é importante frisar que, assim, a escolha dele se deu, de fato, como o Fernando colocou, pelo porte físico dele, né? Por ele ser forte e ter uma capacidade de atuação, o que na época, enfim, não era muito comum. Você pegar a atuação do Stallone e do Schwarzenegger nos anos 80, não dá pra dizer que eles eram realmente atores sensacionais. Mas pra mim ele era mais conhecido mesmo, como o Castanha falou, pelo Alien Bounty Hunter, né? O caçador de recompensas em Arquivo X. Na hora você bate o olho e, né? Mas aí é porque você é grande fã da série, né, Mari? Exatamente. Mas ele já tinha, como eu te falei, ele já tinha feito algumas coisas um pouco maiores antes, né? Ele tinha feito alguns filmes blockbusters, né? Então, o rosto dele já era bem conhecido. O Ron, a Mari falou do Ron, eu não sei, parece que ainda tá meio em zigue-zague, né? Acho que melhor do que no comecinho, mas às vezes eles precisam de que ele faça alguma coisa, eles botam para ele fazer alguma coisa, precisam que ele seja mais leve, bota ele para ser mais leve. A gente ainda não tem uma caracterização mais consistente pro Ron. Aqui definitivamente precisava que ele fizesse o que ele fez. O Quark me parece ser boa praça, em certo sentido, um boa praça, mas em certo sentido também ele é um pouco conservador. Ele acha que a sociedade Ferengi tem que ser conservadora. É um Ferengi, digamos, conservador, não é revolucionário, né? O Ron acabou em certos momentos entrando nessa coisa revolucionária e eventualmente ele virou o Nagus, com certeza reformas viriam, já estavam vindo inclusive, mas o Quark acho que ficou com a parte conservadora eventualmente, então, e talvez se a gente fosse tentar justificar, porque no fundo romance tracker da semana, é difícil a gente conseguir ver substância, a gente pode tentar pensar que o lado conservador dele impedia dele naquele momento bater asas numa aventura com papel, talvez, que dá pra gente tentar fazer, mas é um pouco sofrível. Ao longo do episódio ele sabia, desconfiava que era mulher, dá pra perceber até antes ele percebeu a atração e estava só tentando lidar com a situação da maneira esquisita que ele lidou. Isso aí não fica muito claro, pelo menos pra mim não fica muito claro. Na cena da cama tá claro que ela é uma mulher, que a Pel é de fato uma mulher, né? Quando ele começa a olhar muito pro Quark em cenas anteriores também, ele vai tentando empurrar
com a barriga, tipo, ele tá interessado, mas não é a minha. Acho que pelo fato dele ter desmaiado, do jeito que ele desmaiou, quando a Pel cochicha no ouvido dele, né, que o Ron vai lá falar pra ele e a Pel confirma que ela é mulher e ele desmaia, eu acho que ele não desconfiava, então, até ali, não. ele achava que era homem mesmo. E que aí ele tava tendo alguma atração ali e tava desconfortável por isso, entendeu? Tomando ao pé da letra, as mulheres ferengues ficam em casa, não sei como é que é isso. Ficam em casa, peladas... Mas aí a gente trabalhando pelo roteirista, como você gosta de falar, né? A gente tentando justificar coisas que eles não colocaram em tela e a gente fica tentando adivinhar o que é que pode ter passado pela cabeça do Quark, né? Porque se é isso que eles disseram, realmente não poderia aparecer uma mulher ferengue nunca ali, né? Elas ficam em casa, trancadas, peladonas, é bizarro. Bela, recatada e do lar. Ela é o quê? Tipo assim, foi um negócio tão doido que eu não consigo nem rir, assim, sei lá, não consigo. Esse realmente não consegui, né? Dar uma sacaneada, coisa de costumes, nessa coisa extrema-direita, não consegui. Esse acho que ficou ruim demais mesmo. E é importante frisar, Castanha, que os roteiristas, né, e os produtores tentaram ainda, algumas vezes, trazer a Pel como personagem de volta, né, pra série, mas acabaram não conseguindo encaixar. Mas a história sobreviveu com a mãe do Quark, talvez. Fazer algum tipo de reforma e tal. O que falta, eu acho que a história do Nagus, né, que a história do Nog analfabeto, ou que o valha, é do Nagus. Aquela história meio, um pouquinho conto de fadas e tal. Aquela história é legal. A história da Pel nesse é mal realizada por causa do choque com a coisa do romance da semana. Aí não fez nenhum nem outro. E isso é o que eu acho que atrapalha muito esse episódio. Já que dizer uma coisa que atrapalha muito, isso atrapalha muito. Aí não deu, realmente não deu. Comparando com o Nagus, eu acho que o humor do Nagus também é melhor. Mas claramente a coisa a historinha ferengue, do conto de fadas e tal, do Nog e tal, ressona bem naquele, e aqui a da Pel não funciona. Não funciona mesmo. Então aí fica defunto o episódio. E a Dax, eu não vou dizer que virou, porque talvez tenha algum outro episódio que deu uma reviravolta de estilo Ron. Mas é a melhor coisa pra ela, ficar com meio espírito livre, tá ali com os meninos, tá jogando, tá bebendo, tá comendo, tá fazendo fum, numa boa, com homem, com mulher, tá tudo certo. E a atriz faz melhor. Então, o melhor de ambos os mundos. Na maior parte do tempo, é essa caracterização que a gente lembra dela, né? Eu não sei se teve alguma recaída. Eu acho que não, inclusive. Mas foi um acerto. Se tiver um acerto nesse episódio, foi isso. Essa mudança aí na Dax, eu acho que funciona muito bem. Antes da gente ir para as notas, só complementando o que o Ale falou sobre o Brian Thompson. Brian Thompson atuou, escreveu e dirigiu numa cópia dos Mercenários chamada The Expendables. Sério isso? Sério, tá aqui no IMDb. É um filme muito bem avaliado. Ele tem nota 3,4 de 10. Clássico definitivo, né? Clássico definitivo. Eu tenho uma pergunta pra vocês, se incomodou vocês. Na história final lá do Zack e do Quark, do tipo, o Zack não tinha muito mais a perder se fosse divulgado que ele deixou uma mulher ali, tal, como o Nagus, deixou a mulher conduzir negociações no nome dele no quadrante gama, tudo, e aí no fim ele vira a história e o Quark é o que mais se ferra, porque daí eles falam, não, isso fica entre a gente, só que o Zack não perde mais nada, e o Quark pede qualquer dinheiro que ele poderia ganhar nas negociações do quadrante gigante. Vocês acham meio que uma falha ali? Ou mostra, talvez, o caráter do Quark de que ele faz um esforço tremendo para ser um bom ferengue, mas que no fundo ele não é tão bom assim? Eu não sei se é a natureza episódica do episódio, que aí ia mudar muito, né, se ele ganhasse essa grana toda. Não, óbvio, ele não podia ganhar essa grana toda, né? Mas, enfim, poderia mudar. Ele ficar importante daí no quadrante gama? Não sei. Teria história aí. Não sei, parece. É estranho mesmo.
É estranho mesmo, mas o episódio tem várias falhas, acho que essa é mais uma delas, acho. Isso foi algo que me incomodou. Eu achei conveniente, mas eu não achei necessariamente um grande problema. Porque, vamos lá, né? O Quark estava, entre aspas, tentando chantagear o Nagus, um cara que está bem acima dele. Então, assim, ele abriu mão ali de alguma coisa que ele sabia que poderia ser barganhável. Então, não achei... na verdade, ele dá... porque o correto ali seria... Caraca, seria prender, né? Aí ela poderia pedir asilo pro Cisco, aí seria outra história. Porque dá a impressão que ela teria que ser presa. É estranho o Zack mandar prender alguém também, mas sei lá, ele ia pedir umas algemas ali, tirar de algum lugar e prender a Pel, sei lá. Tinha que prender. Aí pra não prender, ô Quark, ó, não dá pra prender porque você vai se ferrar também. Mas você, Quark, mas não é assim não, você vai ter que abrir mão. É tipo, ele deu a mais pra garantir poderia ir embora. É meio... talvez, mais nesse sentido. Ele não quis arriscar mais. Arriscar e aí acabar ferrando a Pel e não ele. Né? Mas enfim. Poderia. Porque ela é uma criminosa, né? É meio bizarro, até pelo tom do episódio, é tudo estranho. Ela é uma criminosa, então foi uma maneira dele livrar a cara dela naquele momento rápido. Não, eu abro mão. Então, mas aí eu acho que tem a ver com o que o Cassanha sempre diz, que é como é que é? Necrocapitalismo, Cassanha, que você diz, que você usa o termo? É necrocapitalismo, Então, acho que tem a ver com o necrocapitalismo, né? Tipo assim, meio que ele tava, como eu disse, chantageando e barganhando com um cara que tava vários degraus acima dele, foi o que deu pra conseguir, entendeu? Provavelmente. Eu acho que é mencionado 2 vezes o domínio ainda, antes do final, se eu não me engano. Tem mais 2 episódios aí. E o final, óbvio. A gente chega lá. Ok. Mari, que nota você dá para Rules of Acquisition? Eu dou nota 2. E lembrando que a gente não falou nada sobre Tula Berries. Eles eram tão importantes. Não, o tal do McGuffin, Tula Berries. Vinho de Tula Berries, né? Só pra arrumar o nome lá dos caras. Cara, eu pensei em dar 1, mas vou ficar com 2. Pela Dax, eu acho que eles fizeram uma coisa certa, a menção ali do domínio e tal. Uma outra ideia. E ri por coisas erradas, né? Beliscando a bunda da Kira, cabelo no orelha, marombeiro com a cara vermelha, falando um monte de besteira. Várias coisas erradas, a cama ele se agarrando lá, o Quark tapando as orelhas da Pel, e daí vai. Rindo de coisas erradas. Vai 2 que vai ter coisa pior aí. Se eu der 1 nesse, vou ter que dar -1 em algum aí da frente. Não dá não, vai 2. Ale? Então, cara, o David Livingston emulando Paul Lynch e uma o David festa Lynch. num clube de swing. E uma festa num clube de swing, num episódio de jornada, não dá, né, cara? 1,5 tá bom, tá de bom tamanho. Eu, ao contrário de vocês, gosto do episódio. Eu acho que o grande defeito do episódio é iniciar uma discussão sobre machismo, sobre o papel da mulher na sociedade e depois transformar a mulher num estereótipo. E é por isso que eu tiro 1 ponto desse episódio e dou 3 estrelas pra ele. Maquiagem dos Dozai não me incomoda em nada. Que o Alexandre chama de swing, pra mim tá longe de ser um swing. E é um episódio que eu me divirto. Um episódio que eu gosto bastante. Um episódio que eu gosto de rever, inclusive. Diferente do Grande Nagus, que é um episódio que eu daria meia estrela. Mas, isso que é legal, né? Discordamos, mas estamos aqui conversando sobre Deep Space Nine. Então eu quero aqui agradecer a presença do Castanha. Valeu! Do Alê. Opa, eu que agradeço a oportunidade de poder participar de novo com vocês. E da Mari. Muito bom estar aqui, gente. E nos vemos no próximo balde. Abraço a todos e fui!